não é que você é insegura, você nem sabe quem você é, sabe? Amiga, mas e se eu dissesse pra você que a sua insegurança é simplesmente porque você não se conhece? A gente passa anos da nossa vida nos sentindo super pequenas, porque a gente não sabe bem o que tem de errado. Você passa muito tempo da sua vida tentando aparecer, tentando se moldar ao olhar das outras pessoas. E é muito curioso isso, né? Porque a gente vive realmente tentando ser alguém na visão de outra pessoa. Aí você tem aquela síndrome da impostora, que eles vão descobrir algum dia que eu não sou quem eu tô mostrando que eu sou, né? E às vezes você sabe que você tá sendo uma farsa. Tem a ver com isso também. Mas o que eu queria falar aqui não é um defeito pessoal você ser uma pessoa insegura. Às vezes a sua falta de segurança, amiga, ela tá muito mais ligada sobre você não saber quem você não ter, assim, noção de quem você é de verdade, sabe? Às vezes a gente sabe quem a gente é pelo que a gente gosta ou pelo que a gente faz, mas às vezes a gente não sabe quem a gente é nos nossos valores, limites, desejos assim mais profundos, sabe? Aquilo que você quer pra sua vida, aquilo que faz sentido pra você, aquilo que não faz sentido pra você. É o que você quer, mas de uma forma mais profunda, sabe? Às vezes a gente não tem esse dado, essa informação muito clara na nossa cabeça. E é muito mais difícil que eu me veja de um jeito positivo se eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quais são as minhas capacidades, se eu não sei o que eu domino. E olha que curioso, né? Você já parou para perceber que você só se sente insegura naquilo que você não domina? Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que não sabe dirigir sentir insegurança, alguém que vai dirigir pela primeira vez, do que alguém que já dirige assim há 10 anos e está parado por um tempo. Porque você já domina aquilo. Quando eu domino alguma coisa, a minha insegurança, ela diminui. E isso vale também quando eu me conheço, quando eu tenho domínio sobre quem eu sou, a minha insegurança também diminui. Provavelmente você vai se sentir menos insegura, porque você tem domínio sobre você. Você sabe muito bem aquilo que você quer, você sabe muito bem quem que é você na fila, né? Você sabe o que você consegue tolerar, o que você não consegue. E quando a gente sabe quem a gente logo começa a não buscar mais aprovação externa, fora, nas outras pessoas. Porque eu já sei quem eu sou. Então, assim, eu não preciso que alguém me valide. Você não precisa que alguém demonstre que isso que você tá postando, isso que você tá fazendo tá bom. Porque pra você já vai saber se aquilo tá bom. Quando a gente não se conhece, a gente tem dificuldade de se posicionar, né? Nossa, isso acontece bastante, isso acontecia muito comigo antigamente, né? Então eu não me conhecia, eu não sabia quais que eram os meus limites e eu não conseguia me posicionar quando era preciso. Então eu nunca estabelecia para as pessoas um limite, né? Então era comum, e é muito comum em pessoas inseguras, que as pessoas constantemente passem por cima dos seus limites. Porque você não colocou eles ainda. Você não conhece eles ainda. Você não sabe quem você é ainda. Então fica muito mais fácil das pessoas passarem por cima de você desse jeito. Um outro medo super comum, né, de quem é uma pessoa insegura, né, uma pessoa que não se conhece, é você ter medo de mostrar quem você é de verdade por medo de perder pessoas ao seu redor. Porque se eu falar isso, porque se eu agir dessa forma, essa pessoa aqui não vai mais gostar de mim, não vai mais me querer, vai pensar isso sobre mim. Só que quando você se torna uma pessoa segura, quando você se domina, você tem coragem de mostrar quem você é. Porque independentemente do que você mostre para outra pessoa, você não vai estar preocupada se ela vai ficar ou não, sabe? Porque existe uma solidez em quem você é, existe uma solidez na sua personalidade. Então, por exemplo, me mostrei, se você não gostou, bom, a porta da rua é a serventia da casa, sabe? Você não faz mais questão que pessoas fiquem sem que essas pessoas sejam dignas, digamos assim, de estar com você, né? Então, essas coisas que eu falei são coisas muito comuns de quando você tá insegura, é você acabar reproduzindo esse tipo de comportamento. Buscar aprovação, não se posicionar e ter medo de ser quem você é de verdade. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós não temos a segurança sobre nós, qualquer coisa que qualquer pessoa diz sobre você infelizmente, vira uma verdade sobre você. Você vê como se fosse uma verdade. Então, talvez você nunca tenha se questionado, né? Você nunca tenha se visto de uma forma negativa em algum aspecto. Mas basta que alguém diga alguma coisa pra você sobre isso. Você, nossa, mas será mesmo que eu sou assim? Será que eu sou uma pessoa ridícula? Será que eu sou uma pessoa esquisita? Né? Porque você não se conhece. Então, como que eu faço para me conhecer? Como que eu faço para dominar
quem eu sou, para que assim eu seja segura sobre mim, para que eu me domine e não me deixe ser dominado pelas pessoas. A primeira coisa que você precisa fazer para você saber quem você é você começar a treinar a sua autopercepção, né? Que é o quê? É você estar atenta às coisas que você pensa, às coisas que você sente, perceber como você reage às situações, né? Então, uma pessoa falou isso. Como que eu reajo? Qual é, assim, o meu reflexo natural para lidar com aquilo, né? Qual que é a primeira reação que eu tenho? Qual que é o primeiro sentimento, a primeira emoção? Como que funciona, né? Como que eu funciono? E a gente só aprende isso observando. Então, não tem como você ser uma pessoa mais segura se você não se observa, se você não presta atenção em quem você é. Se você só vive prestando atenção nos seus defeitos e não na forma como você funciona como um todo, bom, sinto muito, mas vai ser muito mais difícil você conseguir isso. E já indo para a segunda dica, você aceitar as imperfeições. Porque quando você estiver observando a forma com que você funciona, quando você estiver mapeando a forma com que você vive, reage diante do mundo, uma hora ou outra, em vários momentos talvez, você perceba, sim, que você é uma pessoa imperfeita. E tá tudo bem, amiga. Não tem problema você ser uma pessoa imperfeita, sabe? Porque quando a gente fala de se conhecer, a gente acha que vai vir só coisa boa, né? Quando eu olhar pra dentro, mas não. Você vai se deparar com tantas imperfeições, com coisas ruins sobre você mesma, e isso faz parte do processo. Porque você é uma pessoa de verdade. Você não é uma pessoa de mentira. Então é óbvio que você é uma pessoa imperfeita. Isso não te torna a pior pessoa do mundo, isso não te torna um alecrim dourado. Enfim, você é só uma pessoa imperfeita como todas as outras. A terceira coisa que você precisa fazer é resgatar as suas histórias. Ai, Luana, como assim? É você olhar para tudo que você já passou, todas as experiências e situações que você já viveu, e você encontrar nisso os momentos que você passou por cima da situação, que você conseguiu enfrentar a situação, que você se provou ser uma pessoa capaz de resolver algum problema, mesmo que seja uma coisa boba, né? Então, de repente, morar sozinha, pagar suas contas, ter uma solução para o problema de alguém, ajudar alguém em alguma coisa. Você vai olhar para tudo que você já viveu e você vai tentar encontrar coisas concretas pelas quais você, sim, passou por aquilo, você tem capacidade naquilo. Isso não é sobre qualidade, são sobre capacidades. Porque essas pequenas capacidades que a gente vai desenvolvendo, elas mostram a nossa força perante a vida, né? Então é muito importante que eu saiba do que eu sou capaz, né? Eu saiba o que eu consigo fazer no mundo real, né? Na vida real, e não só na minha cabeça, né? Então, com certeza, por exemplo, eu não sei por onde começar. Comece pelas situações difíceis que você já viveu, de repente alguém que você perdeu, algum momento que você teve que ser mais forte em casa, ou com alguém da sua família, ou num relacionamento, ou então de segurar a barra, sabe, em alguma coisa, ou então de ajudar alguém concretamente, enfim, alguma coisa você vai encontrar, desenrolar alguma coisa para alguém, alguma coisa você vai encontrar que comprove que, poxa, eu tenho capacidade para isso. E todos nós temos. E a última coisa que você precisa fazer, né, que eu acho que essa é uma das mais importantes, é você começar a exercer a sua autenticidade em pequenas doses diárias. Então, se você é a pessoa que não sabe se posicionar, você vai começar em pequenas doses a se posicionar. Então, de repente, em coisas bobas. Você não sabe que sabor escolher de alguma coisa, da pizza que alguém te perguntou, escolha o que você realmente quer e pronto. Ou então, você tem medo do que as pessoas vão falar, daquilo que você vai postar, do que as pessoas vão pensar. Experimente em algum momento postar alguma coisa só porque você quer, sem se preocupar com o ângulo, com estética, com filtro, com nada. E só postar porque a rede social é sua, sabe? E aí você não vai ficar olhando quem olhou, você não vai ficar esperando as reações, os likes, nem nada. Você vai só postar e vai dizer, eu postei isso porque eu gostei. Se você é a pessoa que não mostra quem é, por medo de que as pessoas não gostem de você, você vai experimentar em alguma conversa com o seu amigo, com o seu namorado,
com alguém que você goste, né? Ou, enfim, uma pessoa que você está conhecendo, você vai experimentar em algum diálogo, pelo menos uma vez, falar algo sobre aquilo que realmente você é, né? Então, vocês estão conversando sobre alguma coisa. Fale uma coisa que você pensa realmente sobre aquilo. Ou então, se você tá com vontade de rir, faça uma piada. Enfim, faça o que você quiser, sabe? Sem ficar se podando muito. Porque às vezes a gente acha que vai começar a ser a gente de uma forma mágica, né? Nossa, aí agora do nada eu vou começar a ser eu mesma. Só que esse começar a ser você mesma, esse se conhecer, ele começa na prática. Não tem como você virar do nada uma pessoa super confiante, super segura, que sabe quem é, se você não faz nada para isso acontecer, sabe, amiga? Você precisa realmente na prática. Tudo isso aqui tem que ser na prática. Não adianta nada você assistir esse vídeo, sair daqui agora sabendo disso e você não fazer nada, sabe? Porque como que você vai mudar as coisas? Você realmente quer ser uma pessoa mais segura de si? Então comece na prática enfrentando esses pequenos medos. Inclusive, acho que seria legal você mapear, sabe? Quais são os medos que eu tenho? E a gente começar de um por um, enfrentando eles de forma concreta no dia a dia. Bom, essas foram as dicas, né? Então você não é que você é insegura, você nem sabe quem você é, sabe? Você ainda nem consegue se olhar com coragem de olhar para quem você realmente é. E no dia que você começar a fazer isso, vai ser muito mais difícil e talvez até impossível que as pessoas ditem a forma que você deve ser ou que você queira se adequar a algo ou alguém para ser aceito. Essa segurança que você quer, ela não vem de fora, ela não vem dos seus amigos, nem do seu namorado, nem das suas amigas. Essa segurança que você quer, ela vem de você. Só você pode dar essa segurança que você quer. Só que para isso você precisa olhar para dentro e ter coragem de ir na prática e enfrentando esses medos. E é isso, eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, né? Me conte aqui embaixo se você, não sei, se você se identifica com alguma coisa, o que você tem descoberto sobre você mesmo nos últimos tempos, né? E é isso, vamos nos ajudando por aqui.